Na hora de fazer um upgrade, muita gente ainda tem dúvidas se o componente vai servir no quadro, se vai servir no garfo, no avanço. Então, nessa série de vídeos, eu vou mostrar para vocês o que dá e o que não dá para colocar em alguns tipos de bike e também se vale a pena fazer a troca, começando pelo central. Um dos primeiros upgrades que o pessoal gosta de fazer na bike de entrada, numa bike antiga, é trocar as pé-de-velas, colocar uma mais leve, mais bonita, com outro tipo de eixo, com coroas removíveis para poder mexer na relação, poder estar escolhendo, ou trocar pelo menos o movimento central, deixando a pé-de-vela original da bike. Já faz um bom tempo que a maioria dos quadros vem com esse tipo de central, com rosca na medida 34.7, totalmente compatível com os 4 principais tipos de eixos, que são o Square, aquele eixo de ponta quadrada, que é o mais popular, o Octalink e o Isis, que são eixos estriados, o Hollowtech, o Dub e outras marcas, um formato conhecido como BSA, que é um central com caixas externas, e nesse caso ele não tem um eixo, porque o eixo está na pé-de-vela. Então dá para pegar um quadro antigo, até da década de 60, de 70, que tem um central com rosca na medida 34.7, colocar um desses eixos e usar uma pé-de-vela melhor, como a gente fez com a Peugeot 10 num vídeo recente, como a gente fez com a nossa Caloi 10 Cyclocross, que agora ficaram super atualizadas. Só não dá para fazer isso num quadro antigo italiano, porque alguns deles usam esse central com a medida de 36 milímetros, aí é até difícil achar esse tipo de caixa. E esse tipo de upgrade você pode fazer aos poucos. Por exemplo, pega uma bike de entrada e vai trocando aos poucos as peças, né? Pode começar pela pé-de-vela, pelo central, e você vai transformando essa bike numa bike intermediária ou até numa bike top, dependendo das peças que você colocar, e não precisa gastar tudo de uma vez, faz aos poucos. Quem tem uma bike bem simples, com pé de vela monobloco, aquela que passa por dentro do quadro, central 45mm, tem vontade de substituir por esse cartucho Square aqui, que é o eixo de ponta quadrada, muito popular, vem na maioria das bikes hoje no mundo inteiro. Esse eixo é bom, mas pelo fato dele ser de pequeno diâmetro, tem mais ou menos 15mm, ele é um pouco frágil para certas modalidades. Uma fixa, uma bike para velódromo, bike de downhill, BMX, bike trial, trail, modalidades onde os pilotos dão muitos saltos, colocam pedaladas com extrema força, existe a possibilidade do eixo espanar o encaixe quadrado da pé-de-vela, porque é aço contra alumínio. E nesse caso, ele vai laceando, vai ficando folgado, você tenta tirar a folga, aperta cada vez mais, ainda está ali a folga e chega ao ponto de cair no meio da rua. Ele solta tanto que a pé-de-vela sai do central e cai na rua, já vi acontecer. Já que o eixo Square é fino, tem 4 apoios, né, e tem uma facilidade muito grande de estragar uma pé-de-vela, lançaram eixos de maior diâmetro como o Isis e o Octalink, que tem quase 20 milímetros, né? Esse aqui tem quase 15, o outro tem quase 20, e tem um sistema todo estriado, não tem só 4 lados, tem múltiplos lados, então é muito difícil o eixo estragar a pé-de-vela. Mas, como ele fica assim dentro desse cartucho, na medida 34.7, que vai dentro do quadro, para usar um eixo maior, ele usa esferas menores, então acabou sendo uma coisa que não dura tanto, né? Capaz que dure até menos do que esse. Quando eu falo que um eixo Square Isis, que tem um diâmetro maior, pode durar até menos do que o Square, que tem um eixo pequeno, eu estou falando de uso extremo, né? Quem faz trilha toda hora, fica pulando com a bike, colocou esse tipo de central, fazendo já um upgrade para usar um componente melhor. Claro que forçando, você acaba encurtando a vida útil. E é fácil entender por quê. Olhando aqui, ó, os dois centrais têm o mesmo diâmetro externo no cartucho, só que um tem eixo fino,
o outro tem eixo grosso. Aqui tem esfera maior, porque o eixo é fino, e aqui tem esferas menores, porque tem esse eixo de maior diâmetro. Então, uma esfera pequena, ela é muito mais frágil, ela tem um desgaste muito mais rápido do que uma esfera com um tamanho maior. E é por isso que ele pode durar menos em condições extremas de uso. Olha só, a coisa vai ficando interessante. Essa BMX tem aqui no central a mesma rosca 34.7 da maioria das bikes. Só que a pé de vela que está aqui, o eixo central, é no formato conhecido como BSA, que é um central com caixas externas, como o Holotech, o Dub e tantas outras marcas. Utiliza eixos de 22 e 24 milímetros de diâmetro que não caberiam dentro daquele cartucho para colocar aqui dentro do quadro. Então são caixas externas, as caixas ficam para fora do quadro. Mas como? E o espaço, o alinhamento? Normal. A gente olhando uma bike que usa um eixo square, aquele eixo fininho, você olha por cima, você vê o eixo no ar ali, né? Ligando a caixa na pé de vela, tem um espaço. Esse espaço foi ocupado pela caixa externa. E, graças a isso, o eixo é maior, a esfera é maior, então você tem aqui um conjunto muito mais durável. Aqui ficam os rolamentos desse conjunto e o eixo fica ligado a pé de vela, nesse caso no braço direito. Então o eixo sai junto com a pé de vela, é conhecido como pé de vela integrada. E é um excelente upgrade para fazer. Aqui você tem peças de qualidade. Normalmente quando uma pé de vela é desse tipo, as coroas são removíveis, então fica legal para você deixar coroa única, estudar a relação que você quer usar, pode ter essa variação, essa troca, e você consegue melhorar a sua performance. Bom, agora mudou tudo aqui a configuração. Esse quadro tem um central de encaixe, né? Press fit, BB30, esse tipo que não tem rosca, né, no quadro. É um encaixe liso, um pouco maior. E você coloca aqui essas peças, né, prensadas, os rolamentos, e coloca pé de vela. E olha só que curioso, né? O tamanho aqui, os diâmetros mudam completamente. Esse aqui é um central convencional, né, que tem 68 de largura para montar todos esses eixos que a gente mostrou. E esse aqui do press fit, de encaixe, é muito maior. Aqui tem 68, aqui tem 90. O diâmetro externo aqui costuma ter 44, 45, aqui tem 47. Então dá para usar um eixo de grande diâmetro também com esferas maiores. E apesar disso aqui ser bem moderno, um dos últimos tipos a serem lançados aí no mundo do ciclismo, da bicicleta de estrada, da bike de cross country, tem gente que não gosta, porque às vezes faz barulho, tem gente que fala que ele pode soltar, pode ter algum tipo de folga, então não é incomum o pessoal colocar aqui um kit adaptador, que é colocado também sob pressão, mas dentro tem essa rosca 34.7, você pode usar centrais BSA, que tem vários tipos, né, com materiais nobres, rolamentos de cerâmica, titânio, então você consegue colocar um equipamento muito bom nesse quadro que é para um central de encaixe. E já ao contrário não dá, né? Você não consegue colocar um press fit nesse aqui de rosca, porque o diâmetro vai ser incompatível. Vai ver que até lá na China tem de tudo, vai ver que até existe algum, mas eu nunca vi. Bikes como a barra forte, barra circular, cruiser, beach bike, até BMX como a Extra Light, utilizam centrais de 45 e 50 milímetros de diâmetro. É um central grande para pé de vela monobloco. Aquela pé de vela, né, que está sempre rangendo, sempre soltando. E o único upgrade que dá para fazer nesse tipo de bike é usar o central transformer, que ele tem esse mesmo diâmetro, né? Pode ser 45 ou 50, transformando para o eixo square, que é aquele eixo de ponta quadrada. Assim dá para colocar uma pé de vela melhor nesse tipo de bike. O problema é que o Central Transformer utiliza o mesmo tipo de aperto da pé de vela monobloco, que é um sistema pouco desenvolvido, né? Então vive soltando, entrando sujeira, e você acaba mantendo essa característica, né? Mesmo tendo rolamentos agora, ele continua soltando e dando trabalho para o ciclista. A única forma aqui é utilizar duas porcas dessa para tentar travar uma contra a outra, travar rosca, esse tipo de recurso, para ele não soltar tão fácil.
Para fazer um trabalho definitivo nesse tipo de bike, você tem que embuchar o central, que é pegar um central convencional, né, desses quadros de hoje, e na prensa você colocar um dentro do outro, né? Você coloca esse, ajusta aqui o diâmetro e coloca um dentro do outro. É um trabalho para fazer numa tornearia, numa ferramentaria, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito bom. E assim você pode colocar nessas clássicas pé de vela do tipo que você quiser, né? Qualquer um, super sofisticado, um intermediário, e vai estar sempre legal. E foi o que a gente fez aqui na nossa Rural, né? Que é uma barra circular personalizada. Fizemos também na nossa berlineta e ao longo da minha carreira eu já fiz em muitas e muitas bikes. No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar para vocês o que é compatível ou não quando o assunto é guidão, garfo, caixa de direção e avanço. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!